Olá pessoal, como estão vocês? Hoje, na aula de História, nós vamos estudar o assunto que está na página 82 do nosso livro. Página 82, latifúndio, monocultura e escravidão. Você sabe que o açúcar foi um dos principais produtos produzidos pelos portugueses no Brasil. Para produzir o açúcar em grande quantidade, era necessário que houvesse grandes extensões de terra. E como você se lembra, essas grandes extensões de terra se chamavam e se chamam latifúndios. Essas concentrações de terra para a produção de açúcar se localizavam principalmente na região nordeste do país, onde o clima era mais propício para isso. Quando se planta apenas um tipo de produto, no caso o açúcar, mas poderia ser um outro qualquer, nós chamamos a isso de monocultura. É o cultivo intensivo de um único produto em latifúndio, caso da cana-de-açúcar, como já foi dito. Nos engenhos em que se preparava o açúcar, bem como nas lavouras, eram necessários muitos trabalhadores. Inicialmente, para isso, os portugueses procuraram escravizar os índios, para ter essa mão de obra gratuita. Posteriormente, foi introduzido o elemento africano. Durante cerca de 300 anos, africanos e seus descendentes trabalharam nas propriedades de latifúndio para a produção de açúcar e outras monoculturas. Obviamente, não se limitou apenas à produção de açúcar no Brasil. Houve também outras culturas, como, por exemplo, o fumo e o algodão. Além disso, havia interesse naquilo que eles chamavam de drogas do sertão. Na caixa de baixo você vai encontrar uma explicação sobre o que eram as drogas do sertão. Entre elas se encontravam o cacau, a canela, o cravo, o gengibre e outras sementes que os portugueses tinham interesse nelas. Além disso, o couro bovino, havia a criação de manás de gado, porque o couro bovino era extraído tanto para o consumo local como para a exportação. Vamos tentar responder aqui agora os exercícios da página 83. Exercício 6, complete a cruzadinha. Terras brasileiras doadas por Portugal a nobres, funcionários reais e burgueses. Estão lembrados da nossa última aula? Essas terras se chamavam capitanias. Capitanias. Propriedade rústica de pequena extensão. Esse era pequena extensão. Era o minifúndio. O minifúndio. 3. Cultivo de um só produto agrícola em um latifúndio. Como vimos na página anterior, o cultivo de um só produto se chama monocultura. 4. As chamadas drogas do sertão eram especiarias extraídas desta floresta. Floresta amazônica. 5. Como se chama a propriedade rural de grande extensão? Essa é fácil, né? Pequena extensão, minifúndio. Grande extensão, latifúndio. 6. Forma de trabalho utilizada em maior quantidade nas lavouras no período colonial. Era a escravidão, em que as pessoas trabalhavam sem receber nada. Eram trabalhos forçados. E, finalmente, primeiro produto agrícola amplamente cultivado no Brasil colonial. Essa é fácil. Cana-de-açúcar. Conseguiu? No exercício seguinte, o investigue. A primeira pergunta diz: a cana-de-açúcar continua sendo produzido no Brasil ou cultivado no Brasil? Sim, continua. Ainda hoje nós temos a cana-de-açúcar sendo cultivada no Brasil. Dê uma olhadinha no mapa, que está na página 83. De acordo com o mapa, em que região do Brasil se concentra o cultivo da cana? Se você consegue ver as áreas que estão em verde, hoje, a região do Brasil em que se concentra é a região Sudeste. Região Sudeste. A pergunta 3 está relacionada, portanto,
Houve mudança em relação à região onde era cultivada no período colonial? Qual o estado brasileiro onde há mais plantações de cana atualmente? Sim, houve mudança. No período colonial, a produção de cana-de-açúcar se concentrava na região nordeste do Brasil. Hoje, ela se concentra na região sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é responsável por 60% da atual produção nacional de açúcar. 4. Quais os prejuízos que o cultivo da cana-de-açúcar em latifúndios provoca no solo e no meio ambiente? São vários, nós podemos citar alguns. Desgaste e empobrecimento do solo, apenas uma cultura, forçando, portanto, o uso de fertilizantes, de agrotóxicos e outros elementos químicos que contaminam os alimentos. Isso gera desmatamento e desequilíbrio. Conseguiu pegar todas as respostas? Espero que sim. Nos encontramos na próxima aula, ok? Um abraço e até lá!